Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos, programa da Presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nesse dia muito especial, hoje, 31 de maio, a Gelb está completando 97 anos de história. Parabéns à Gelb, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Parabéns a todos os jovens da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e um abraço e uma saudação especial a todos os jovens de todas as denominações, aqueles que não pertencem à Igreja Cristã. A todos eles nós abraçamos e desejamos que o bondoso Deus os abençoe. No programa de hoje nós vamos meditar sobre o tema Indo ao Encontro das Necessidades do Jovem. Indo ao encontro das necessidades do jovem. E para esse programa especial, nós convidamos um colega especial, nosso irmão, colega, pastor Sérgio Lutz, e nós vamos falar um pouquinho, né, pastor Sérgio, sobre uma pesquisa que o senhor coordenou há um tempo atrás, e nós vamos fazer alguns recortes dessa pesquisa, abordando especialmente algumas questões específicas sobre os jovens. Então, pastor Sérgio, um abraço, seja bem-vindo, a sua saudação aos nossos queridos que nos acompanham no nosso programa. Obrigado pelo convite para estar aqui. Em primeiro lugar, parabéns à Gelb pelos seus 97 anos de história e muito feliz por estar nesse momento participando desse programa tão importante para nós trazermos, então, um recorte dessa pesquisa que foi feita e coordenada pelo Departamento de Assistência Social, junto à IELB, e hoje nosso recorte vai ser especificamente os jovens. Então, nós queremos olhar com mais profundidade, com mais detalhe para aquilo que o jovem pensa, sente e qual é o seu índice de satisfação especificamente. Muito bom, pastor Sérgio, mais uma vez, a nossa saudação a você, a nossa gratidão por estar na liderança, na coordenação dessa pesquisa, a pedido do nosso Departamento de Ação Social, e também pela boa vontade de estar conosco, participando desse programa. Antes de entrar na pesquisa, eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico. O texto de 2 Samuel, capítulo 18, dos versículos 18 a 33. É um texto, assim, que tem um desfecho bastante triste, mas que é de grande importância quando nós refletimos sobre o jovem. Diz assim: Ahimaás gritou para o rei, aqui está se referindo ao rei Davi: tudo vai bem. Então se ajoelhou diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo: que o Senhor, o seu Deus, seja louvado, pois lhe deu a vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão vai bem? Perguntou o rei. Ahimaás respondeu: no momento em que o seu oficial Joabe me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei: ó rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu a vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu: eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltaram contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Esse é um relato muito interessante, né? As pessoas vieram trazer para o rei uma notícia de vitória e o rei simplesmente pergunta: e o meu filho Absalão, como está? E o jovem Absalão, como está? E o rei pergunta 2 vezes. E eles acabam dando a notícia para ele de uma forma indireta, né? Dizendo: olha,
A gente gostaria que todos aqueles que se revoltam contra o Senhor tivessem o fim dele. E assim, Davi ficou sabendo que o seu filho Absalão tinha sido morto. E então nós vemos ao final desse capítulo o lamento de Davi pelo seu filho, o jovem Absalão, que infelizmente se perdera, né? Infelizmente se perdera e foi de uma forma violenta, né? Morto numa atitude de rebeldia contra o seu próprio pai. Então nós temos aqui o relato de alguém muito especial na palavra de Deus, o grande rei Davi, que perdeu o seu filho Absalão, Absalão meio que escapou por entre os seus dedos, né? Mesmo estando convivendo com ele no dia a dia. Talvez aqui a gente possa fazer o primeiro link, né, com a nossa pesquisa, né, pastor Sérgio? Talvez faltou para Davi tentar ver qual era a necessidade de Absalão, né? Faltou para Davi fazer uma pequena pesquisa com o Absalão alguns tempos antes e dizer: Absalão, o que você precisa? Quais são as suas necessidades? O que você espera do papai, né? O que você espera da sua família? E Davi era o representante do povo de Deus, o rei do povo de Deus. Talvez você poderia perguntar: o que você espera do povo de Deus? Será que não poderia ter um desfecho diferente se o rei Davi tivesse se antecipado a algumas coisas, pastor Sérgio? Ouvir, né, pastor? Ouvir. Todas as pessoas gostam de ser ouvidas e merecem ser ouvidas, né? E a Bíblia é uma forma de Deus se demonstrar e se revelar para nós, para que nós ouçamos a sua palavra, né? Possamos pautar a nossa vida sobre a sua palavra e sermos seus instrumentos, né? E eu acho que esse papel de ouvir também é um papel importante da igreja, né? Então nós, através dessa pesquisa, procuramos ouvir, e hoje vamos verificar então o que os nossos jovens nos disserem, nos dizem, né? Então vamos parafrasear Davi: vão bem os nossos jovens? Ou poderíamos perguntar assim: quais são as expectativas dos nossos jovens? Ou quais são as necessidades dos nossos jovens? Eu falei num programa anterior que a gente simplesmente ignorar uma espécie de guerra de gerações, conflito de gerações que há entre nós, não é algo inteligente, porque esse conflito sempre existe. Nós ignorarmos as necessidades das diferentes faixas etárias também não é algo inteligente, né? Nós fazemos de conta que está tudo bem e que não precisamos nos preocupar com jovens especialmente, também não é uma postura inteligente, né? A gente sabe, até por essa história triste aqui, de 2 Samuel, que houve um desfecho trágico na própria família do rei Davi. E isso pode acontecer na minha família, na família de qualquer um, na minha congregação, na congregação de qualquer um. Então, perguntar, né, nos aprofundar nas necessidades dos nossos jovens é muito importante, né? Então, nesse sentido, tenho certeza que essa pesquisa, pastor Sérgio, traz informações muito importantes, e eu gostaria então que você falasse agora para os nossos ouvintes, né, se você liderasse esse próximo momento do nosso diálogo, fazendo alguns apontamentos, né, e aí a gente vai dialogando em cima desses apontamentos. Muito bem. Uma pesquisa, como é o caso desta pesquisa realizada pelo Departamento de Ação Social, ela visa ouvir, ela visa verificar, né, como está a população pesquisada e que a partir dela, né, pastor, a gente possa analisar esses dados e planejar ações efetivas, né, a partir daquilo que a pesquisa nos diz. Agradecer também a participação do pastor Ayrton nesta pesquisa, liderada pelo DAS, e da psicóloga Daniela von Millen, que participou junto comigo na elaboração da pesquisa, nos pré-testes, na aplicação, depois na análise dos resultados também. A pesquisa utilizou um método de coleta de dados através do Google, e depois a análise de dados nós fizemos através de uma técnica chamada Net Promoter Score, que é uma técnica mundialmente conhecida e que, entre outros detalhes, procurou apurar qual é o índice de satisfação dos membros da igreja, e hoje nós recortamos a faixa etária
das pessoas mais jovens que participaram da pesquisa, em 2 grupos, pessoas abaixo de 20 anos e pessoas entre 21 e 30 anos. E talvez pudéssemos deixar algumas perguntas, como o senhor já fez anteriormente. Será que a faixa etária impacta no índice de satisfação das pessoas? Será que as pessoas serem do sexo masculino ou feminino impacta no seu índice de satisfação? Será que a formação acadêmica impacta? Então, essas são algumas perguntas que nós queremos responder através dos resultados desta pesquisa. Essa técnica, ainda esclarecendo, do Net Promoter Score, ela gera um resultado que vai entre menos 100 e 100. E aqui são classificados em 4 faixas. Resultados que apontam de menos 100 até menos 1 se chamam de zona crítica, ou seja, aqui seria um índice de satisfação ruim, né, onde nenhuma organização, nenhuma empresa quer estar. E temos outras faixas que apontam o índice, por exemplo, de 0 até 49, que seria uma zona de aperfeiçoamento, depois de 50 a 74, que é uma zona de qualidade já, e nós vamos ver que a igreja se encontra nessa faixa, e depois, onde todo mundo quer estar, que é acima dos 75 pontos no índice de satisfação. Este aqui é o resultado da pesquisa aplicada junto aos membros da IELB. Nós temos 318 detratores, 476 pessoas que são consideradas neutras, de acordo com os critérios desta metodologia, e 1.976 são promotores, ou seja, são pessoas satisfeitas, né, num índice alto de satisfação junto à igreja. E, de forma geral, a igreja tem um índice de satisfação de 60. Isso considerando a igreja em nível nacional. Todos os estados tiveram participação, então esse é um retrato geral. Mas se nós selecionarmos apenas o grupo de pessoas com menos de 20 anos de idade, nós vamos ver que o índice de satisfação aqui cai para 52. Ou seja, a média nacional é de 60, mas quando a gente faz esse recorte para pessoas com menos de 20 anos, ele cai para 52, indicando que essas pessoas não estão tão satisfeitas com a igreja como a média nacional. Talvez aqui, pastor Sérgio, a gente já poderia, assim, fazer um apontamento, né? A igreja ela já consegue ir mais ao encontro das necessidades das pessoas que estão acima dos 30 anos do que especificamente para os jovens até 20 anos ou de 21 a 30, né? Porque o índice de satisfação cai de 60 para 52. Esse já é um dado interessante. Possivelmente nós estamos sabendo nos comunicar melhor com as pessoas adultas ou as pessoas acima dos 30 anos e não tão eficientemente com os nossos jovens, né? Então, essas são informações que são importantes para a gente avaliar nosso planejamento de trabalho, nossa forma de nos comunicar, né? É como os nossos cultos, porque aqui se aplica muito a questão do acolhimento, né? Uhum. Como é que os nossos jovens estão se sentindo? Eles estão se sentindo, pelo menos, menos acolhidos do que os outros, né? Então, aí já nos dá já acende uma luz, né, de alerta que nós precisamos ficar atentos, né? Isso. E um próximo passo, a partir desse resultado, né, pastor Geraldo, é verificar se esse jovem não está tão satisfeito assim com a igreja, o que geraria satisfação maior, né? Porque isso pode ser uma realidade num determinado local, que o remédio seja um, e em outro local pode ser outro. Talvez para um determinado público masculino o remédio seja um, e para o feminino seja outro. Então a pesquisa nos dá indicativos, né? É uma pesquisa uma pesquisa qualitativa e que, portanto, nos permite interpretar esses dados. E, a partir deles, então, localmente, a igreja e as congregações, distritos, enfim, poderem planejar ações, né? Mas, de fato, o índice de satisfação aqui é menor do que a média nacional.
Por outro lado, nós vemos aqui que as pessoas entre 21 e 30 anos possuem um índice de satisfação de 64, que é um índice já muito acima dos 52 que nós vemos nas pessoas com menos de 20 anos. Menos de 20 anos. Ou seja, dentro daquilo que o senhor comentou, talvez a gente consiga se comunicar melhor com uma igreja, com pessoas mais maduras, talvez com uma formação acadêmica já mais avançada, mas de fato chama atenção aqui, a reflexão que cabe os nossos jovens com menos de 20 anos, eles merecem uma atenção, né, para que a gente consiga entendê-los, compreendê-los melhor, né, ouvi-los mais, para que a gente possa ter uma igreja, né, que gere neles um índice de satisfação maior. Até mesmo com relação à mensagem, né, pastor Sérgio? Fazer teologia significa aplicar essa verdade, né, imutável da palavra de Deus às diferentes realidades, às diferentes situações, né? A pesquisa parece-me que indica que nós estamos sabendo falar um pouco melhor ao coração daqueles que estão acima dos 30 anos e temos uma dificuldade de chegar aos corações daqueles que estão abaixo dos 20 anos, especialmente, né? Então, caberia uma pesquisa específica em cada departamento, em cada congregação, para identificar o que está impedindo a gente realmente alcançar os jovens como estamos alcançando as outras pessoas, né? O senhor levanta agora um detalhe muito importante, né? A pesquisa, ela é um recorte nacional, né? E ela indica alguns índices de satisfação ou alguns caminhos, né, de atenção, mas o fato é que a partir dessa pesquisa é super importante que as congregações locais no seu estado, na sua região, possam ouvir os jovens da sua realidade, considerando o tamanho da sua congregação, por exemplo, e verificar junto a eles o que deixaria a satisfação deles com um nível mais alto, né? Porque talvez isso seja muito relevante para não se tentar aplicar algum tipo de solução ou melhoria em nível nacional. É importante ouvir o jovem lá na sua realidade. A pesquisa também nos mostra, e é possível nós verificarmos aqui esse índice de satisfação de acordo com o estado. Então, nós podemos verificar, por exemplo, aqui que nós temos estados como Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, enfim, onde o índice de satisfação chega a 100%, enquanto nós temos aqui no lado direito realidades em que a satisfação é menor, chega inclusive a ser negativa. Apenas para demonstrar que é possível e é importante fazer esses recortes locais também, porque, como a gente percebe aqui, o índice de satisfação numa região é bem diferente de outra região. A formação acadêmica, será que impacta? E será que contribui para que o resultado seja diferente? Nós vemos isso neste momento aqui, através desse slide. A formação acadêmica, ela impacta. Nós podemos ver aqui ao lado direito, as pessoas com formação em mestrado, elas têm um índice de satisfação de 100% nessa faixa etária entre 21 e 30 anos, né? E se nós selecionarmos o grupo com menos de 20 anos, nós verificamos a mesma realidade. As pessoas com ensino fundamental apresentam um índice de 34, as de ensino médio, um índice de 55, e as com ensino superior, um índice de 80% de satisfação. 80% está dentro daquela faixa de excelência. Ou seja, impacta em muito aqui, especialmente com as pessoas com idade inferior a 20 anos, a formação acadêmica. Então, por que isso acontece? É uma pergunta que precisa ser feita, né? Será que as pessoas com ensino fundamental estão compreendendo o que a igreja está oferecendo, o seu papel, ou está se sentindo incluída nessa igreja? O que geraria para essas pessoas com ensino fundamental uma satisfação maior? Essa é uma pergunta que precisa ser feita nas congregações, né? Porque, de fato, a formação acadêmica tem um impacto muito grande. Sim. Talvez a pergunta estamos conseguindo nos comunicar adequadamente com esses que não têm uma graduação, um mestrado, né?
elas estão compreendendo a nossa mensagem, elas estão se sentindo incluídas, elas estão se sentindo acolhidas, integradas. Alguma situação há para ter tanta diferença, né? As pessoas com graduação e mestrado, elas estão num nível de excelência, e as outras, com ensino médio, né, 34%. Há uma diferença gritante, né? E talvez, assim, uma coisa que de cara a gente pode perceber, a gente não pode querer passar a régua e igualar, e nivelar as pessoas, né? Porque elas têm expectativas diferentes e têm resultados e respostas diferentes, né? Exatamente isso que nós falamos, né? O remédio para um pode não ser o remédio para outro, né? Então, a dosagem deve ser diferente. Né? Pelo menos a dosagem. Ou a forma de oferecer o remédio também pode ser diferente, né? Mas, de fato, é uma pergunta muito relevante aqui, e se a gente imagina que a gente consiga solucionar essa pergunta, porque o propósito hoje, né, talvez o principal seja levantarmos perguntas, sim, que depois se busque de alguma forma as respostas. Mas essa pergunta aqui não quer calar, né? Por que esse índice de satisfação aqui do pessoal do ensino fundamental é tão diferente daqueles com formação em ensino superior, considerando essa faixa etária? E existe diferença aqui nesse panorama em relação ao sexo? Existe diferença entre os homens e as mulheres nesse aspecto aqui? Será? Vamos deixar essa pergunta para mais à frente? Opa, vamos responder essa pergunta aqui, mas ela tem diferença. Tem diferença também? Pois é, também temos que ter um olhar diferenciado para as pessoas nesse aspecto, né? Os homens e as mulheres, cada um com suas expectativas, né? Exatamente. Aqui nós vamos responder essa pergunta. Lembrando, a nossa média, né, nacional é de 60, o índice de satisfação é de 60, né? E aqui nós podemos selecionar, então, por exemplo, o grupo com menos de 20 anos de idade, que é de 52, comparando em média nacional, e agora selecionamos o público feminino, por exemplo. O público feminino se mantém na média, né, nesse grupo de jovens. Já o grupo masculino, acho que agora sim, agora foi, ele está com um índice de satisfação de 35, ou seja, veja a diferença aqui na mesma faixa etária entre as mulheres e os homens. Então, o público feminino está na média lá dos 60, mas o público masculino está consideravelmente menos satisfeito do que as mulheres, e comparado também à média nacional. Ou seja, veja como esta pesquisa nos possibilita um nível de granularidade onde nós podemos ir aprofundando níveis até chegarmos a este recorte, pessoas com menos de 20 anos de idade do sexo masculino. O que fazer com estas pessoas para que o nível de satisfação delas melhore pode não ser a mesma coisa que sirva para o público feminino ou para outras faixas etárias. Exatamente. Da mesma forma, nós levantamos lá no início, será que o tamanho da congregação impacta no nível de satisfação das pessoas? E aqui nós podemos notar que dois grupos aqui do lado direito, nós temos aquelas congregações acima de 501 membros, um grupo entre 501 e 1.000 membros e as de mais de 1.001 membros. E estas são as congregações com o maior índice de satisfação na igreja. Nós podemos verificar isso também junto ao grupo de jovens, por exemplo, junto aos jovens com menos de 20 anos de idade. E aqui nós mantemos, né, o maior índice entre as congregações com 501 e 1.000 membros, mas se olharmos no outro extremo, né, nós temos 32% de índice de satisfação entre as congregações com 101 e 250 membros, mas na sequência, as grandes congregações é que aparecem. Ou seja, aqui nós temos uma realidade diferente em relação à média geral. Se nós selecionarmos aqui o grupo entre 21 e 30 anos, nós vamos verificar que nós temos aqui ao lado direito as congregações entre 251 e 500 membros,
com o maior índice de satisfação. Já é uma outra faixa etária, né? Mas, na sequência, nós temos as congregações pequenas, com menos de 100 membros. Ou seja, novamente a gente percebe aqui as diferenças entre as faixas etárias e tamanho de congregação. Então, novamente, o remédio para os jovens de uma realidade de congregação pequena pode não ser o mesmo, ou a dosagem, né, pode não ser a mesma para congregações grandes. E parece-me que os jovens, eles preferem grupos maiores, não seria isso, né? Talvez a partir dessa aí, uma reflexão seria uma congregação de um determinado bairro da cidade que tem um grupo de jovens pequeno. Será que o ideal é ficar isolado ali, fazer da congregação uma ilha, ou estabelecer parcerias com as congregações para que tenha realmente grupos maiores e onde os jovens possam ter vínculos, envolvimentos, né? Existem regiões aí do Brasil que se trabalha muito a questão dos intercâmbios. O Espírito Santo faz isso muito, Rondônia tem esse hábito, que no Sul a gente praticamente não percebe isso, né? E eu acho que essa dinâmica de fortalecer o grupo também, de uma certa forma, se evidencia nessa pesquisa, né? O jovem, em geral, gosta de movimento, né, de pessoas, né, de estar envolvido em algum grupo. Isso pode impactar também no nível de satisfação dele. Por outro lado, nós já podemos perceber aqui que o índice de satisfação também é modificado de acordo com a forma de ingresso da pessoa na igreja. Nós pesquisamos as 3 formas como as pessoas se tornam membros: ou por batismo na infância, ou por profissão de fé, ou por transferência de outra igreja luterana. E perguntamos aqui, será que isto faz diferença no índice de satisfação do membro? E a resposta a gente tem aqui. De forma geral, as pessoas mais satisfeitas são aquelas que estão na igreja luterana através de transferência de outra igreja luterana. Depois, nós temos as pessoas que ingressaram por batismo, ou seja, são membros desde a infância, e depois as pessoas que ingressaram por profissão de fé. Isso a gente poderia selecionar por estado, isso modifica de acordo com a realidade de cada estado, mas é uma forma de a gente perceber também que esta forma de ingresso, de se tornar membro, também impacta em nível de satisfação. E se nós selecionarmos aqui o grupo com menos de 20 anos de idade, que é o nosso foco hoje, nós percebemos que nós temos um índice de satisfação de 100% de pessoas que estão na igreja por transferência de outra igreja luterana. De 70% das pessoas que ingressaram por profissão de fé, e de 48% é o menor índice de satisfação que nós temos das pessoas que são membros desde o batismo. É um dado que chama atenção também, né? Por que isso acontece? Porque isso é uma realidade. Se nós buscarmos aqui, selecionar o grupo entre 21 e 30 anos, nós percebemos que a transferência de outra igreja luterana permanece, né, com alto índice de satisfação. Depois temos a profissão de fé, e aqui o índice é mais elevado em relação à faixa etária anterior, mas continua sendo a com menor índice de satisfação a forma de ingresso na igreja como através do batismo. A questão não é tão crítica nessa faixa etária, né? Não. Ela se torna crítica aí, especialmente aqueles que vêm do batismo, que é a grande maioria dos nossos jovens, né? É que tem um índice de satisfação menor até os 20 anos. Essa é uma pergunta que deveria ser melhor investigada, né? Buscar uma resposta em cada local, em cada realidade, né? Extremamente importante esse detalhe aí. Depois de realizar esta pesquisa, nós lá no final perguntamos, será que as pessoas gostariam de receber apoio da igreja, da congregação, para se tornarem membros mais satisfeitos, mais acolhedores? E nesse contexto de ouvir as pessoas, né, nós temos um resultado, eu diria, impressionante. Nós conseguimos verificar aqui que, de forma geral, nós temos 88% das pessoas dizendo sim, eu quero que a minha congregação me auxilie na formação, na proposta de me qualificar
no acolhimento, de me tornar mais satisfeito, e, por outro lado, um índice ainda maior, 93%, pedindo que a IELB possa ajudá-la nesse processo de aperfeiçoamento como um membro acolhedor. Se nós selecionarmos apenas esse grupo de jovens com menos de 20 anos de idade, lembrando, ele tem um índice de satisfação menor, né, que é de 52 em relação à média nacional, nós também percebemos aqui neste gráfico ao lado esquerdo que 80% está dizendo sim, me ajudem, né, a eu ser um membro melhor, um membro mais acolhedor, né, mais satisfeito, e 91% dizendo sim, que a IELB também como igreja em nível nacional, e aqui talvez os seus departamentos, a própria GELB, né, possa ajudar essas pessoas, né, elas querem ser ajudadas, elas estão pedindo para serem ajudadas e auxiliadas no seu aperfeiçoamento. E se nós selecionarmos o grupo entre 21 e 30 anos, que já é um grupo um pouco mais maduro, né, o índice das pessoas que querem, que buscam esse auxílio da congregação aumenta ainda mais, vai para 88%, e o índice percentual, né, de membros que querem um apoio, um auxílio da igreja, em nível nacional, também aumenta e vai para 94%. Ou seja, a nossa leitura aqui, a partir dessa pesquisa, as pessoas, e aqui especialmente nos referindo aos jovens, querem o auxílio da congregação, querem o apoio da igreja. Aqui entram os distritos, os departamentos, mas sim, elas estão dizendo assim, nos ajudem, né, a nós nos tornarmos membros mais acolhedores, mais satisfeitos, e no momento em que as pessoas falam assim, nos ajudem, elas estão abertas, né, A pastor, receber ajuda. a receber ajuda, elas estão pedindo por isso. E eu acho que esse é um detalhe bem importante, né, para pastores, para as lideranças, né, abordarem esse tema, né, não deixá-lo numa gaveta ou, enfim, apenas como um dado, né, arquivado, mas de fato, né, no momento em que as pessoas pedem auxílio, elas estão clamando, né, isso apareceu em diversos momentos da pesquisa, as pessoas agradecendo por serem ouvidas. Se a igreja não der essa atenção e esse apoio, elas podem buscar talvez em outro espaço, em outro local, e nós perdemos a oportunidade daqui a pouco. Ou talvez as pessoas vão desanimando, né? Porque estão abertas buscando algo que não está sendo oferecido para elas, né? Se elas saírem para uma outra igreja já é uma dificuldade, porque a gente não gostaria que acontecesse, mas pior ainda se elas se tornarem inoperantes, né? Ou mornas, ou sem ação dentro da própria igreja, né? O que é um risco muito grande. Eu vi uma charge ontem em que um filho diz assim, pai, e o pai diz, agora eu não posso. No outro quadro, pai, e o pai novamente diz, agora eu não posso. E, pai, não posso. Aí quando o pai diz, filho, aí o filho diz, agora eu não posso. E já era tarde. Então, o que a gente aprende aqui dessa pesquisa, as pessoas estão dizendo, igreja, congregação, pastores, lideranças, elas estão chamando, estão clamando por este apoio. Então, é a oportunidade que a igreja tem, que nós temos, de realmente responder e auxiliar, acolher esses jovens, especialmente, né, se tratando agora da GELB, mas que, num contexto mais amplo, valeria para todas as faixas etárias. Né? Muito bom. E, pastor Sérgio, sim, esse aqui foi só um tira-gosto dessa pesquisa. Se alguém quiser conhecer melhor essa pesquisa, se alguém quiser um apoio da sua parte para fazer uma pesquisa regionalizada num determinado distrito, numa determinada região, ou uma congregação que eventualmente queira fazer, poderia contar com algum apoio da sua parte? Nós temos apresentado a pesquisa a diversos distritos, e o interessante é que, se a gente fizer uma brincadeira inicial junto às pessoas que participam de uma palestra ou da exposição desses dados, eles, em geral, eles erram aquilo que as pessoas de fato dizem, que estão imaginando um resultado que não se confirma. Por isso é importante pesquisar, ouvir, e a gente sair de uma área em que a gente acha que sabe a resposta, né? Sair desse achismo. Por isso uma pesquisa científica, ela nos traz dados reais, né, daquilo que é o sentimento, a percepção das pessoas. E é importante que agora a gente possa fazer isso também em nível regional, local.
porque, como a gente disse, né, é fundamental que o jovem seja ouvido e que possa ser dado, né, para ele uma resposta bem personalizada, né, para atender a sua realidade, para deixá-lo mais satisfeito. O que é uma realidade para um pode não ser para outro local, né? Estados modifica muito, a formação acadêmica modifica muito, como a gente viu, isso impacta. Então, o nosso incentivo vamos ouvi-los, de fato, sairmos do nosso achismo, porque a gente está tratando de um tema que, como disse o Mencken, é um tema complexo. Aqui a gente acha muito facilmente, eu já sabia disso, ou a solução é tal. É um tema profundo. E o Mencken diz o seguinte, para todo problema complexo, que é o caso aqui, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, por isso, ouvir com precisão aquilo que o outro está dizendo, para que a partir dele nós possamos tomar decisões para atendê-lo na sua necessidade, é fundamental. Então, esse é o desafio. Usar a pesquisa para que a partir dela nós possamos planejar e efetivamente tomar ações para os membros, especialmente para a nossa querida Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Muito bem, lembrando que nós, como igreja, nós vamos levar o remédio da palavra de Deus, né? E para fazer a aplicação desse remédio, é preciso ter um bom diagnóstico. Quanto melhor o diagnóstico, melhor a receita, né? Melhor vai se poder fazer a aplicação desse remédio que é a palavra de Deus. É a mensagem da palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. Mas a gente pode observar que existem expectativas, necessidades diferentes nas diferentes faixas etárias, nós, para as mulheres, nas diferentes regiões do Brasil. Por isso, conhecer a realidade é muito importante. Quero ainda deixar mais uma vez um incentivo para você comprar esse livro da nossa editora, O Jovem e a Igreja. Conheça esse livro e procure ler, procure buscar tudo que você puder sobre o trabalho com os jovens e, especialmente, procure conhecer o jovem, aquele que está dentro da sua casa, aquele que está na sua congregação, no seu distrito, na sua igreja. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo nosso irmão Sérgio, pastor Sérgio, pela sua participação. Mais uma vez, parabéns, Gelbe, pelos 97 anos de história. E hoje nós vamos encerrar o nosso programa com o hino da juventude, Juventude Luterana. Forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Jesus Cristo.
Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.